Bom dia, vamos iniciar a nossa aula sobre doença de Chagas. Eu sou o professor Gladson Carvalho. Aqui embaixo está o meu e-mail e as minhas redes sociais para contato. E vamos iniciar falando do vetor da doença de Chagas, vamos dizer assim. Então, é o vetor do Trypanosoma cruzi, ou seja, é um inseto que é o veículo entre o animal silvestre e o humano para a transmissão do parasita Trypanosoma cruzi. Então, esse inseto ele recebe o nome de Triatomas infestas, é uma das espécies de barbeiro, como é conhecido vulgarmente, é barbeiro ou chupança, e existem outras espécies também capazes de transmitir o Trypanosoma cruzi. Só lembrando, o Trypanosoma cruzi é o agente da doença de Chagas, mas existe um outro Trypanosoma conhecido, chamado de Trypanosoma gambiense, que não ocorre no Brasil, ocorre na África, e ele é transmitido por uma mosca chamada de tsetse, que transmite, então, esse parasita, que vai ocasionar o que nós chamamos de doença do sono. Nesta aula, nós vamos falar especificamente sobre o Trypanosoma cruzi, que está relacionado à doença de Chagas. Então, aqui, ó, uma foto para você observar do barbeiro, o Triatomas infesta, família do Triatomínio, que é o responsável, então, aí pela transmissão do parasita. Ciclo biológico. Ele faz um ciclo no vertebrado, faz também o ciclo no invertebrado. Então, no invertebrado, que no caso é o barbeiro, né, esse que aparece aqui na foto, no estômago do animal estão as formas epimastigotas. E como, então, elas foram parar no estômago desse inseto? É claro que elas foram adquiridas via reparto sanguíneo, então, no momento que o triatomas, que o barbeiro, vai fazer a refeição sanguínea, né, lá no tecido do paciente, ele acaba ingerindo as formas tripomastigotas, que são as formas infectantes. E ao chegar no estômago do barbeiro, ele se transforma na forma epimastigota. Depois vai se desenvolvendo e no intestino médio, ele então vai sofrer divisão binária, ou seja, essa forma epimastigota, ela vai acabar por se transformar lá no intestino médio do barbeiro e depois chega ao reto, essa parte aqui, ó, posterior do inseto, ela chega aqui e se transforma na forma tripomastigota, que é a forma infectante. Então, nessa parte aqui do inseto, que a gente chama de cloaca, ela vai estar, então, já na forma infectante. Para, a partir daí, realizar um outro ciclo, que é quando ela é deixada, então, no local da picada do barbeiro, pelas fezes, então a pessoa vai lá e coça e acaba por inocular esse parasita no local da picada. E aí, então, ele ganha a corrente sanguínea e os tecidos e passa a fazer um ciclo no vertebrado, que vai ocorrer assim, olha, nos fibroblastos e macrófagos, vamos encontrar as formas amartigotas, que são umas formas arredondadas, que ficam se multiplicando no tecido do paciente, nas células fagocitárias, ficam se multiplicando por divisão binária. Extracelular, ou seja, fora das células, nós vamos encontrar formas tripomastigotas circulantes, ou seja, elas acabam no interior da célula dividindo essa forma amastigota e forma a forma intermediária chamada de epimastigota. Esta rompe a célula e é liberada para a corrente sanguínea, onde chega a forma tripomastigota, que é a forma infectante. Aqui tem uma observação para ti, que fala: tripomastigotas e amastigotas são infectantes para os vertebrados. O que quer dizer isso? Quer dizer que, no vertebrado, vamos usar o ser humano como exemplo clássico disso, para o vertebrado, essa forma, tanto tripomastigota quanto amastigota, elas são, então, infectantes a partir do momento que esse paciente adquira a forma amastigota por via placentária, por transfusão de sangue, por transplante de órgão e assim vai. Então, no tecido, seja tecido sanguíneo ou tecido muscular, o paciente pode estar recebendo esse material já infectado com as formas amastigotas, e aí ela só segue o ciclo, então,
no organismo do receptor. Essa imagem que subiu para ti agora aqui mostra 3 formas do tripanossoma. Vamos começar por essa forma arredondada aqui, ela lembra mais uma pera. Então, olha, a gente observa que aqui, na parte superior, nós temos o núcleo e na parte inferior temos o cinetoplasto. Eles vão estar presentes também nas formas tanto intermediária quanto a forma tripomastigota metacíclica. Então, nessa parte de cima da imagem, nós temos uma forma alongada, com um flagelo, então é a cauda. Esse flagelo ele serve para a locomoção desse parasita no tecido sanguíneo, e ela apresenta uma região frontal aqui, olha, alongada, porém não pontiaguda. No corpo dele, apresenta aqui na frente o núcleo, e posterior ao núcleo nós temos o cinetocoro, também chamado de cinetoplasto, como está escrito aqui. Tá ok? Já na terceira forma, que é essa na parte inferior à tua esquerda, nós temos o cinetocoro ou cinetoplasto na região frontal, bem na extremidade, né, da região frontal, e a região frontal agora ela apresenta um aspecto pontiagudo. O corpo agora tomou uma forma de C, formato de C, continuou o flagelo, e o núcleo agora, que era na frente anteriormente do cinetoplasto, ele agora fica no meio, tá? Fica no meio do corpo desse parasita com o cinetoplasto na frente. Então, essas são as formas que a gente precisa conhecer para identificar o tripanossoma no material sanguíneo, num corte de tecido, onde esteja infectado, enfim. Essa foto aqui é foto do livro que eu venho usando para preparar as aulas de vocês, que mostra o ciclo biológico dos parasitas. Aí eu faço a foto, ponho aqui. O nome do livro é o Kahneman. Então, começando aqui pelo barbeiro, olha, inseto, triatomídeo, né? Fazendo uma refeição sanguínea, ele acaba por ingerir a forma tripomastigota, e a multiplicação dos parasitas no intestino médio do inseto vai ocorrer, né? Levando, então, a liberação e desenvolvimento aqui de formas epimastigota no intestino posterior do inseto, que são eliminadas nas fezes. E aí ela chega ao ser humano através das fezes, transfusão sanguínea, cultura de laboratório e infecção congênita. Então, essas 4 formas aqui são as formas de aquisição do parasita na circulação sanguínea. Eu vou encontrar apenas a forma tripomastigota, porque as outras formas, elas estão no interior de células, elas estão no tecido. E essa última foto aqui, fechando o ciclo, simula o tecido com a invasão aqui tecidual e multiplicação de formas amastigotas. Vejam que são arredondadas também no músculo estriado. E algumas tripomastigotas estão presentes no sangue. Então a partir da multiplicação no interior aqui do tecido e das células, ela acaba amadurecendo, forma epimastigota, depois libera para o tecido, e aí eu vou encontrar, então, o que a gente está falando, as formas tripomastigotas, que são as formas infectantes, as formas que o barbeiro vai sugar para transferir isso depois a outro ser. Então, aqui subiu agora a foto do besouro, do barbeiro, e observamos essa parte frontal aqui, é a probóscide, que o barbeiro vai utilizar para poder fazer a incisão no tecido e fazer, então, o reparto sanguíneo. E vai enchendo aqui o seu abdômen de sangue, que é o alimento dele, e à medida que vai enchendo o abdômen de sangue, ele vai empurrando o material fecal do intestino para a cloaca. Uma vez cheio o abdômen, ele acaba tendo, obrigatoriamente, que expulsar as fezes aqui para o meio externo, e que é deixada no local da picada, né? Ali onde o barbeiro fez o reparto sanguíneo. Então, quando ele termina o reparto sanguíneo, que ele retira a probóscide, a pessoa sente uma coceira, e isso ocorre quando a pessoa está dormindo, até porque ele observaria o momento que estava sendo picado, caso um bicho desse aqui venha fazer o repasto enquanto você está acordado. Tá? Então, ele faz enquanto você dorme, e aí, quando ele finaliza o repasto sanguíneo, você sente coceira no local. Aí você vai lá e coça, nesse movimento de coçar a pele onde foi realizada a picada, você acaba inoculando o parasita que está presente nas fezes. Ele acaba, a partir daí, migrando para a corrente sanguínea. Essa foto que sobe aqui agora, ela mostra a ferida que ocorre no local da picada, e isso vai ocorrer aí entre 4 e 10 dias, chama isso de chagoma, que tende a desaparecer naturalmente aí, no máximo, em até, eu penso que 2 meses, alguma coisa assim, tá? Ela desaparece naturalmente.
Mas aqui, pessoal, olha, se você é de uma região endêmica, isso daqui é um sinal que você pode, a partir daqui, procurar um médico e fazer várias investigações, inclusive com relação à doença de Chagas. Outro parasita que vai fazer isso aqui com você é o carrapato. E a partir da picada dele, você desenvolve a doença de Lyme, ocasionada pela borrelia, uma bactéria inoculada por um carrapato. Ele também deixa essa ferida local depois de uns dias. Então, é tempo suficiente para você investigar o que está acontecendo. As formas do parasita, tá? Apesar da gente já ter comentado no slide anterior, eu volto a falar para ti, então, da forma epimastigota, da forma tripomastigota e da forma amastigota. São as 3 formas que vamos encontrar. Então, qual vai estar presente no interior das células, do tecido? A forma amastigota, que é arredondada, onde eu tenho o núcleo, eu tenho o cinetoplasto. Essas 2 organelas, elas vão acompanhar o desenvolvimento desse parasita até o final, vão permanecer nele, tá? Então, depois ela alonga, né, e faz a forma epimastigota. Agora ela tem flagelo, observa que a mastigota não tem flagelo, mas a epimastigota agora ela apresenta flagelo, tem a membrana, e ela tem o cinetoplasto ou cinetocoro, é a mesma coisa. Ela tem essa organela que fica na parte posterior, fica por trás do núcleo. Então, o núcleo bem à frente e o cinetocoro aqui atrás. Amadurecendo esse parasita, ela agora chega à forma tripomastigota, que ainda é essa forma de corpo alongado, com formato de C, mantém a cauda. A parte frontal, que aqui era romba, né, agora ela passa a ser pontiaguda. E o cinetoplasto, que ficava aqui atrás do núcleo, agora ele vem para a frente do núcleo, mantendo o núcleo aqui no meio. E a membrana, ela tende a estreitar, fazer invaginação aqui próximo à região frontal do parasita. Então, essa é a forma clássica encontrada no sangue. É a forma circulante, então é o que nós chamamos de forma tripomastigota metacíclica. Aí sobe aqui uma foto para ti, é de livro essa foto, mas é de um esfregaço sanguíneo, tá? Onde a gente tem aqui, ó, o parasita, também no formato de C, todas as formas vistas aqui, com o cinetoplasto aqui na frente, na região frontal, e o núcleo aqui no centro. Mantendo o flagelo também, essa forma que a gente vai enxergar no microscópio, tá, pessoal? De novo para ti, mesma forma, agora um pouco mais nítida, flagelo bem grande, ó, núcleo central, cinetoplasto na frente, como mostra aqui a setinha. E aí, pessoal, desse site aqui, eu copiei esta foto para te mostrar em detalhes todas as particularidades desse parasita, vamos dizer assim, tá? Que eu não vou explorar todas para ti, porque é ficar lendo o que está escrito aqui. Assim você aproveita, dá uma lida, consulta depois a literatura, a internet, enfim, para você conhecer melhor toda essa estrutura, caso tenha interesse. Então, o que eu vou enxergar aqui, que eu venho te mostrando quando se trata da microscopia? A cauda, o corpo alongado em formato de C do parasita, o núcleo aqui na região central, igual está nessa outra foto, e aqui na frente o cinetocoro ou cinetoplasto com a região frontal pontiaguda. Então, é bem parecida com a foto que observamos no tecido sanguíneo. E agora eu vou te mostrar algo raro de observarmos em laboratório, mas que com uma rara felicidade também, uma noite de plantão de um ex-aluno meu, sem saber direito o que estava enxergando, mas tão bom profissional que quando enxergou o que não conseguia definir, procurou ajuda, é o que todos nós precisamos fazer. Tá? Engatou o problema, a gente procura ajuda, sempre tem alguém que sabe mais do que nós. Eu sempre digo, humildade acima de tudo. Você não pode guardar o problema, tá certo? Porque o paciente, que é quem está lá na ponta esperando por isso, precisa ter um resultado satisfatório. Então, ele me enviou a lâmina corada, que não estava muito bem definido, e eu pedi, então, que fizesse um exame a fresco do sangue. E olha qual foi nossa felicidade. Observamos o parasita vivo, em movimentos aqui, ó, aqui na tua direita e aqui embaixo, na tua esquerda. O parasita se locomovendo. Tá? Então, isso daqui, pessoal, para a gente que é de laboratório clínico e não de centro de pesquisa, isso aqui é uma rara felicidade, tá? Que graças a Deus eu tenho e posso mostrar aqui para vocês. O hábitat e reservatório.
Então, a floresta e o peridomicílio é o reservatório e o hábitat dos triatomas, sejam em festas ou outros, né? O barbeiro, como a gente conhece, eles vivem, então, nessa região e, durante a noite, eles migram daí para a nossa residência. Na floresta densa mesmo, eles utilizam os animais silvestres, de onde vão colher seu alimento, que é o sangue, e assim vão contaminando espécie a cada espécie. Os que habitam mais a região peridomiciliar, então, durante a noite, como aqui já praticamente não existem elementos para que eles façam repasse sanguíneo, os animais eles acabam se afastando para onde tem a floresta e fogem do desmatamento, até porque a fauna de onde eles retiravam o alimento, ela tende a ir se acabando, né? Então, eles vão para lá. Mas os besouros, os insetos, eles permanecem por aqui. E aí a opção deles é migrar para a tua casa, para o teu galinheiro, para o teu curral do teu gado, teu estábulo do teu cavalo, onde o teu cachorro dorme. Enfim, os animais domésticos, eles acabam sendo, então, o prato, a alimentação para esses insetos, assim como você que mora nessa casa também. Então, a casa presente na região rural, hoje bem menos, mas no passado era a chamada cáfor, né? Que é aquela casa de taipa, coberta de palha, e ela oferece condições para que o barbeiro ele consiga residir e se proliferar nesse ambiente, porque existem muitas frestas para ele se infiltrar, assim como na palha, né, que recobre a casa. Então, ele sobrevive ali e durante a noite, então, ele sai do seu ninho para ir picar o seu animal ou você enquanto dorme, tá? Então, eu peguei essa foto aqui, ó, desse site, ilustrando aqui a chamada cáfor, né, que é a casa muito comum na região rural, principalmente quem mora bem à margem das matas, ainda existe esse tipo de casa, mas no passado existia mais. Aqui vai um conselho, essa aula aqui, ela não só para alunos, né, mas ela abrange a comunidade, a população como um todo, no sentido de informar que por mais que você resida na região rural, sem muitas condições, mas é importante você, mesmo que faça uma casa assim, você rebocar, você tornar essa parede lisa, para que o barbeiro não tenha condições, então, de se infiltrar nas frestas e sobreviverem, se procriarem no ambiente domiciliar seu, né? E durante a noite, então, ele migra para fazer repasse sanguíneo, para picar você ou seus animais. Aí tu imaginas, no passado as famílias eram assim, bem numerosas. Eu não contei aqui não, mas eu acho que tem mais de 12 integrantes dessa família. Aí tu imagina essa família com ninhos de barbeiro pela casa. Durante a noite a festa é bonita. Então acaba todo mundo contaminado. E por conta disso, no Brasil, o índice de pacientes com doença de Chagas era muito alto. Tá? Hoje mais baixo, mas ainda existe tanto na região urbana quanto na região rural, tá, pessoal? Isso não é uma exclusividade da região rural. A gente sabe que em algumas cidades brasileiras, e aí mundo afora, a floresta está bem à margem da cidade. Alguns fragmentos de floresta dentro da cidade. Então, existe lugar, sim, para esse inseto sobreviver, e aí, ele aumentando sua população, ele vai migrar em busca de alimento, não tem jeito. Ok? Então, está aí a foto para vocês. E tem os animais silvestres, embora poucos na mata peridomiciliar, mas ainda existem e eles servem, então, de alimento para esses insetos. Então, acaba fazendo com que, mesmo nesses fragmentos de matas dentro das cidades, os insetos sobrevivam aí. E, eventualmente, eles vão migrando, então, para algumas residências. E esses animais, tá, esse daqui não muito comum, próximos às cidades, mas cidades mais do interior, eles também estão presentes, próximos, assim como outros, como o tatu, a cutia, enfim, elas podem estar aí também, e eles são bem frequentes, então, na região rural mesmo. E animais domésticos? A gente tem, entre outros, a criação de galinhas, criação de aves. Pode ser o pato? Pode ser o peru? Pode. Então, muita gente ainda cria nas periferias das grandes cidades, e no interior isso é muito comum, você ter sua criação de galinhas, até mesmo para sua alimentação. E outros animais domésticos, como cachorro, todos eles podem ser reservatório do Trypanosoma cruzi.
porque o barbeiro ele não quer saber quem é ele, quer sangue. Então ele vem, pica e contamina. E você, ao ingerir carne desses animais, tá? E essa carne, esse alimento mal preparado, você pode também estar levando tecido infectado por Trypanosoma cruzi para a boca. Então você acaba fazendo o que a gente chama de contaminação oral, nesse caso aqui, via alimentos mal preparados. A gente ainda vai falar mais sobre a contaminação via oral, um pouquinho mais na frente, onde envolve uma grande participação aí dos sucos. A gente vai falar daqui a pouco. Então, a transmissão ela pode ser vetorial, e quando é que eu vou chamar de vetor? Nós temos vetores naturais, que no caso é o barbeiro. Então, se ele estiver doente, vai picar a pessoa, fatalmente ele vai transmitir. E nós temos vetores mecânicos, que vão fazer a transmissão, por exemplo, via transfusão sanguínea. Tem ali a agulha, né, e tal, faz a picada e você vai estar transmitindo dessa forma também. A transmissão congênita, que ocorre quando a forma amastigota, aquela forma arredondada, se liga à placenta. E aí a mamãe acaba transmitindo para o seu bebê, ainda no ventre. Vamos lembrar aqui de uma coisa, pessoal, que a transmissão dessa doença eu posso classificar como transmissão horizontal. Quando eu estou doente, o barbeiro me pica, transmite para o meu irmão, que transmite para o meu primo, e assim vai. Ou quando eu recebo um coração ou um rim de um parente, eu estou fazendo também uma transmissão horizontal. Mas quando a mamãe transmite para o seu filhote, então essa transmissão ela está sendo no sentido vertical. A gente pode classificar essa transmissão do Trypanosoma cruzi dessa forma, tanto horizontal quanto vertical. Aí é só pensar, o que eu recebo via barbeiro, ou via transplante, ou via transfusão, eu estou recebendo no sentido horizontal. Mas se a mamãe está doente e o bebê acaba por receber isso também, então essa transmissão ela vai ser vertical. E as formas tripomastigotas, como já falamos, né, elas vão invadir a corrente sanguínea, recebida aí, de certa forma, através do barbeiro, ou de transfusão sanguínea, ou transfusão de órgãos, né? Acidentes com amostras contaminadas também podem ser uma das formas de transmissão. E como isso vai acontecer, Gladys? Se você vai tratar, por exemplo, uma galinha, você tem que cortar, não é isso? Para poder colocar na panela, enfim, para preparar para comer? Tem. Ou uma caça, ou qualquer animal contaminado, você pode aí se cortar, se ferir com esse material e acabar por inocular, então, o parasita no seu tecido. Então, os acidentes, eles podem acontecer, por isso temos que ter todo o cuidado do mundo ao tratar alimento ou qualquer outra coisa, para não causarmos trauma a ponto de inocular, então, o parasita no tecido. Transmissão oral. Então, nós já dissemos que ela pode ocorrer via alimentos mal preparados, amamentação. Então, a mamãe doente, ela também vai estar transmitindo ali para o bebê pelo leite materno, mas a gente pode pensar que se você tem uma criação de cabra ou de gado, de onde você retira leite para consumo, e esse animal estiver contaminado, esse leite precisa sempre ser bem tratado, pessoal, cozido, pasteurizado antes de ser ingerido, porque corre o risco aí de você estar ingerindo tanto esse parasita quanto outros aí que a gente conhece que tem transmissão via oral. A ingestão de alimentos contaminados, a gente já comentou aí. Uma observaçãozinha para ti, bem aqui. Transplante de órgãos pode desencadear a fase aguda pelo uso de drogas imunossupressoras. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você é um paciente infectado, e nem todos os pacientes infectados vão desenvolver a infecção, ele é um portador, né? E a partir do momento que você faz o transplante de um órgão seu, seja coração, rim, enfim, tem vários órgãos hoje que pode se transplantar, você, a partir daí, passa a fazer uso de drogas, de medicação imunossupressora. E essa imunossupressão, ou seja, a redução do teu poder imunológico, vai propiciar, então, o desenvolvimento, a multiplicação dessas formas que estão no teu organismo, fazendo com que tu desenvolvas a doença. Isso daqui vale lembrar, eu penso que mais na frente eu poderia até falar disso, mas eu vou logo falar aqui para ti. Podemos lembrar aqui da primeira paciente onde foi encontrado, em quem foi encontrado,
o Trypanosoma cruzi. Não lembro a data certa, mas o pesquisador Carlos Chagas, daí vem o termo doença de Chagas, ao examinar uma criança no estado de Minas, chamada Berenice, eu não lembro a cidade também, tá? Com 2 anos de idade, que apresentava uma febre inexplicável, ele acabou coletando o sangue dessa criança, mandando para Oswaldo Cruz. Lá, o Oswaldo Cruz, então, detecta esse parasita no sangue circulante dessa criança. E aí, então, estava resolvido o problema da febre da criança, que morreu, se não me falha a memória, 72 ou 82 anos. Eu estudei isso na minha graduação, então faz muito tempo, não estou dando aqui com precisão a idade, mas, assim, era acima de 70 anos. Ela morreu sem nunca desenvolver o problema, ou seja, ela apresentou os sintomas de fase aguda, que ocorre muito na primeira infância, mas ela, daí para frente, não desenvolveu a patologia. Morreu nesse período todo, morreu de outra causa, né? Eu também não lembro aqui para ti, menos de doença de Chagas. Então, não é em todo mundo que vai desenvolver. E, pensando assim, os pacientes que estão com o parasita ali em estado de quiescência no seu organismo, sem desenvolver a patologia, eles acabam por ter ativado, então, esse processo de infecção a partir de um transplante, com o uso de drogas imunossupressoras. Sintomas, vamos falar aqui, quase sempre são assintomáticos, mais de 90% dos casos eles são assintomáticos. Sintomas predominantes na primeira infância, como a gente acabou de falar da Berenice. A letalidade, maior que 10%. Tá? Meningoencefalite, uma das causas, e falência cardíaca, tá? Associada ao quadro de miocardite. Por que isso acontece? Por que essa falência? Ocorre o seguinte, o músculo do coração é um dos locais preferidos para o Trypanosoma cruzi se fixar e se proliferar ali no interior daquelas células. Então, quando ele faz isso, ele promove uma reação inflamatória com dano irreversível do tecido. E esse coração doente, a gente chama de coração chagástico, ele então vai ficando edemaciado, ele vai crescendo, vai hipertrofiando, e ele não tem depois a regressão para o estado normal dele. Então, com isso, pessoal, com esse coração grande, edemaciado, o paciente perde a capacidade de oxigenação dos tecidos. Por quê? Porque o coração, que é uma bomba, agora ele não pode mais, com a mesma intensidade, bombear sangue para as diversas partes do nosso corpo. Com isso, a gente acaba por ter comprometimento cardíaco e isso vai nos levar à morte. Ainda falando dos sintomas de fase aguda, então olha só, o que vai se observar na fase aguda? Linfonodos satélites, que é uma reação do complexo cutâneo aqui na conjuntiva ou linfonodal, né, onde eles vão ocorrer. Então, ocorre sim uma inflamação nesses tecidos. Chagoma também é um dos sinais de fase aguda, que é aquela ferida que fica no local, que ocorre lá mais ou menos entre o 10º e o 4º dia e tende a desaparecer naturalmente, aí, questão de poucos meses. Como eu te falei, repito aqui, é um tempo suficiente para você investigar o que existe nessa lesão. Então, 50% dos casos, esse chagoma vai surgir entre 4 e 10 dias e vai desaparecer em até 2 meses, de forma espontânea, pessoal. A menos que contamine essa lesão aí com bactéria e se transforme numa infecção secundária, senão ela desaparece naturalmente. Aqui uma foto do chagoma para ti, não tão grande quanto a outra. Ainda falando dos sintomas, o sinal de Roman é um dos sintomas, dos sinais, na verdade, que aparece. E o que faz esse sinal de Roman? Ele é formado, então, por edema palpebral e congestão conjuntival. A gente pode observar isso aqui nesta foto, que eu também capturei neste site aqui, onde fala lá dos trabalhos de Carlos Chagas, né? Então, observou-se que o paciente apresenta esse tipo de lesão aqui, que está relacionada a isso aqui, olha, congestão conjuntival, é que vai fazer, então, esse edema, esse inchaço palpebral. Seguindo, linfadenite satélites, ou seja, vários linfonodos infartados, inflamados, daí eles ficam um pouco elevados e você percebe, então, que eles estão ali com um problema de edemaciamento. Linfonodos pré-auriculares e submandibulares, ou seja, a gente observa linfonodos aqui, ó, atrás da orelha,
e também nessa região aqui, uma das regiões onde os linfonodos infartam primeiro, em decorrência de viroses, de qualquer problema que a gente venha a ter. Celulite palpebral também, que é o que ocorre aqui. Observação para ti de novo. Parasitas estão intra e extracelulares, tá? Então, eles podem estar nesses locais também. Manifestações gerais, né? O que todo mundo pode sentir. Então, vem aqui febre, vem aqui edema localizado e generalizado, tá? Então, ali no olho a gente tem um edema localizado, mas a gente pode ter infartamento de gânglios em todo o corpo onde eles existem, né? Então, a gente vai chamar isso de edema generalizado. Poliadenia, né? Que também são essa questão aí de vários nódulos. Hepatomegalia, hepatosplenomegalia, referentes aqui à parte do fígado e baço, né? Insuficiência cardíaca por aumento do coração, a gente já comentou. Neuropatia, confusões aqui neurais, a gente pode inserir nesse contexto neuropatia os quadros de meningite também ocasionadas por isso aí. Agora, de fase crônica, forma indeterminada, ou seja, em 50% a 60% dos casos, a gente não consegue definir a forma, né? E precisa de outros exames. Tá? Aí diz aqui o seguinte, período assintomático, ele vai de 10 a 30 anos após a fase aguda. Isso aí, pessoal, nessa faixa aqui dos 50 a 60, porque a gente já sabe que existem pacientes que vão morrer sem desenvolver a doença, graças a Deus. É o caso lá da nossa Berenice, que nós falamos. Ela é o marco primeiro na história da doença de Chagas no Brasil. Formas cardíacas respondem aí a 13% desses aqui, formas digestivas 10% e formas mistas, ou seja, quando você tem tanto cardíaco quanto digestivo, a 8%. Fase crônica sintomática, diz aqui o seguinte, reações cardiocirculatórias, forma cardíaca e digestiva, alterações fisioanatômicas, seria isso aqui, do miocárdio e tubo digestivo, estômago e cólon, com ou sem parasita. 76% apresentam trombos e insuficiência cardíaca. Então, olha só, o que a gente está dizendo aqui é que, independente do parasita estar ainda no local, mas ele já fez o estrago, isso é irreversível, você vai ficar com esse dano até você morrer. Infelizmente, ele vai lhe acompanhar. E diz também aqui que 76% dos pacientes vão apresentar trombos. Aí vamos pensar o seguinte, se eu fiz um quadro de meningite, essa doença será aguda e talvez até me leve logo à morte, enfim, vai acontecer isso. Mas eu posso também formar trombos e ter comprometimento cerebral. De que forma? O que são trombos no sentido corrente circulatória? São obstáculos, são êmbolos, que vão se formar na luz do vaso sanguíneo, da veia, né? E vão impedir a passagem do sangue, né? Então, é uma barreira impedindo o fluxo sanguíneo. Se você impede o fluxo sanguíneo para algum tecido, e vamos pensar que esse tecido é o cérebro, impedir o fluxo sanguíneo para ir, infelizmente, você vai fazer anóxia, ausência de oxigênio nesse local, que vai levar um quadro de AVC e te levar à morte, também por um trombo que se formou em decorrência da infecção por Trypanosoma cruzi. Então, é isso que está dizendo aqui, que pode acontecer em 76%, trombos e insuficiência cardíaca. Assim como pode acontecer lá para o cérebro, acontece também com o seu coração. Não passou sangue, acabou. O sangue é a nossa vida. Ele circulando, ele está oxigenando todo o tecido. Se você breca o fluxo sanguíneo para uma região, então o tecido não tem como ser oxigenado, porque o sangue que conduz o oxigênio até as partes mais longínquas do nosso corpo. E o coração é o que trabalha, então, com esse bombeamento, ele precisa estar bem irrigado para ter forças sempre para fazer o seu trabalho. Essas fotos aqui, ó, uma do coração aqui à tua esquerda, quase sem forma, porque está edemaciado, está comprometido o tecido, e aqui do cólon intestinal, né? Então, você observa que está bastante edemaciado também. Esses sinais aqui, pessoal, eles são irreversíveis. Se chegar nesse ponto, você vai ter que conviver com ele até o final da sua vida. Também ainda falando de sinais e sintomas crônicos, né? De fase digestiva, você tem megacolo, que é o aumento do colo,
ocorrem em qualquer idade, mas frequentes em pacientes de 20 a 40 anos. Homens são os mais acometidos, porque sempre em algumas situações da vida, de patologias, de doenças, o homem é sempre mais acometido. Isso daí vem da história da vida, pessoal. Hoje, nós já temos bastante mulheres inseridas em todos os campos de trabalho, graças a Deus. Nosso desejo, nosso querer é que um dia seja igual para todos, tanto trabalho quanto salários, e forma de viver igual, né? Ninguém é superior a ninguém. Para Deus, todos nós somos iguais. Então, nada mais justo que a vida seja igual para todos. Tá? Mas esse dado histórico aí do homem ser o mais acometido é porque o homem sempre se expôs mais. Vamos pensar no homem do campo. Enquanto a mulher cuida dos filhotes em casa, cria os meninos, né? Eventualmente também vai na lavoura, mas é mais o homem que está à frente disso. Então, ele acaba se expondo mais, ele acaba sendo mais contaminado em qualquer situação da vida. Tá? Por isso, sempre o homem mais acometido. Sintomas aqui: disfagia, odinofagia, dor retroesternal, que é aqui, né, no externo do tórax, regurgitação, né, querer pôr para fora que tem, pirose, soluço, tosse e cialose. São sintomas que vão apresentar, que o médico vai detectar, então, para fazer ali uma relação e chegar ao seu diagnóstico. Diagnóstico laboratorial, ele pode ser sorológico, e a maioria das vezes é sorológico, mas ele também pode ser microscópico. E quando ele é microscópico, ele pode ser tanto corado, né, um exame corado, como ele pode ser um direto a fresco, com o sangue bem ali, mostrando as formas vivas para ti. Então, ó, essa foto aqui a gente já viu, repito ela aqui para ilustrar a fala, tá bom? A forma triplomastigota corada, circulante no sangue, mas agora corada por qualquer um desses corantes utilizados em hematologia, ela vai ficar assim também coradinha, então você tem condições de ver. Eu gosto, apesar de não trabalhar direto com hematologia, mas já trabalhei, sei hematologia também, mas eventualmente eu recebo na minha bancada de microbiologia pesquisa de leishmania, pesquisa de trypanosoma cruzi, inclusão viral, então eu acabo por utilizar o corante de hematologia também, só que eu gosto de trabalhar com o Leishman, tanto para isso daqui quanto para as outras parasitas que eu posso observar no sangue, até a malária, o plasmódio, que muita gente elege o Gimsa, né, porque cora mais e tal, ali, mas eu prefiro ainda trabalhar com o Leishman, ele funciona bem. Então, se você só tiver o Leishman para utilizar, tenha certeza que ele vai funcionar também. Tá, o exame a fresco, então essa imagem aqui é a mesma que você já viu agora há pouco, só que está invertido a posição do vídeo, em razão do espaço, né, para não fazer mais um slide. Então, observa aqui que você também é capaz de dar o diagnóstico observando o sangue a fresco. Põe na lâmina e observa na objetiva. Põe na lâmina e observa na objetiva de 40. Você consegue, então, verificar a forma viva aqui, ó, se locomovendo, tá certo? Lembra que ele tem um flagelo e isso permite com que ele fique se locomovendo aí na corrente sanguínea. Sobre tratamento, pessoal, eu não entro nesse mérito. Tá? Eu não sou médico, nós de laboratórios, de bancada, dificilmente tem um médico atuando, né? Eles estão mais no atendimento, graças a Deus. Então, a gente deixa a questão medicação, esquema terapêutico para o clínico, para o médico. Mas eu peguei aqui para a gente observar o trabalho desse autor aqui, Alves, né, e colaboradores, de 2018, então é recente ainda esse trabalho. Eu penso que esse esquema terapêutico aqui é o que esteja em vigência no momento, eu não sei ao certo, mas eu imagino que sim. Então, aqui dá as dosagens todas, por idade, peso, enfim. Tá? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, vamos deixar isso a cargo do clínico. Só está aqui para você saber que o tratamento existe, você, como um multiplicador de conhecimento da saúde, você pode dizer para um paciente doente, né, procure seu médico, que ele vai lhe tratar. Assim como você pode também estar informando, muita gente vai trabalhar no interior, e você pode estar informando os moradores com relação à condição de moradia, de como deve ser sua casa para evitar, então, essa doença chegue a você. Né? Então, você, impedindo que o barbeiro more na sua casa, você já está diminuindo bastante a chance de adquirir essa doença. Aqui fala de atualidades com relação à transmissão. Então, a transmissão oral, vamos ver aqui. Ela já havia sido relatada na década de 60 do século passado.
Mas de 2007 para 2009, houve um aumento muito grande do número de pacientes infectados a partir de contaminação, de transmissão via oral. E não se espantem, o estado do Pará é campeão nisso aí. A gente vai já ver aqui. Então, olha só, o Pará responde por 81% dos infectados, de um total, de uma amostra de 5.184 casos estudados entre 2001 e 2018, o Pará sai na frente com o número de infectados por via oral. Em segundo lugar, vem o estado do Amapá. E aí vai se distribuindo, a região norte é a mais, então, predominante nesse aspecto. E a infecção via oral aqui, pessoal, ela está mais relacionada, aqui no Pará e no Amazonas, principalmente, ao uso do açaí. Tá? Ela está mais relacionada ao uso do açaí. E como isso acontece? É só pensar o seguinte, nós temos que pensar sempre de forma ecológica. Eu tenho um grande amigo, o professor Andrei, com quem eu estudei junto, e além dos professores da nossa turma, ele também foi um cara que sempre chamou a atenção para a história do olhar ecológico. Você não pode estar inserido num ambiente e olhar só para você. Você tem que ver o que cerca a sua volta. E isso é válido, muito conselho sábio desse amigo e de outros também, né? Porque pensa só, onde está o açaizeiro? Está no mato? Mas geralmente a região onde tem açaí é região onde acumula água em uma parte do ano. É região de várzea. E aí nós temos a várzea baixa e a várzea alta. A várzea alta, configurada por aquela região da mata, onde a água não inunda tudo, né? Então é úmida, porque está ali próximo ao leito dos rios, né, ou dos igapós, mas ela não fica o tempo todo cheia de água. Já a várzea baixa, em grande parte da Amazônia, ela fica inundada, cheia de água, pelo menos a metade do ano. No período chuvoso, então, nem se conta. Essa água sobe muito e o besouro, né, o inseto lá, o triatomínio, ele não vai sobreviver na água. Então, ele precisa de refúgio, precisa de abrigo seco. O que ele faz? Ele sobe as palmeiras, né, do açaizeiro, assim como outras palmeiras, abacaba, enfim, e vai, então, morar ali em cima, porque ele não pode descer, está encharcado, está molhado, está cheio de água. E lá, então, ele deposita suas fezes, ou então está ali morando no cacho de açaí também. Durante o período da coleta desse açaí, a pessoa vai lá, né, o apanhador vai lá, retira esse açaí, e esse açaí ele vai ser debulhado, né, retirado do cacho, muitas vezes sem o devido cuidado de observar o que tem ali. E depois ensaca tudo, manda para as casas, onde existem as batedeiras de açaí, né? E muitos locais não têm ainda o cuidado de separar, vamos dizer, o joio do trigo, como diz a Bíblia, né? Então, ele não tem o cuidado de separar só o açaí e deixar o lixo ali. É costumeiro jogar tudo dentro de um tanque, botar a água, as palhas restantes do açaí vão boiar, mas às vezes o besouro ou as fezes dele fica misturado ali. Então, você vai acabar batendo o açaí com restos desse inseto e levar, então, o parasita na forma infectante para o consumidor do açaí. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, muito cuidado. Essa aula, quando foi pensada, ela foi pensada exatamente em dar orientação para o usuário, tanto do açaí, quanto do abacaba, quanto dos outros alimentos. Ela é para o leigo, né, para a comunidade, e também para os estudantes que se interessam por isso, que serão multiplicadores, então, disso aí. Então, ela foi criada pensando nisso. Por quê? Porque há um grande número de transmissão via oral. Foram desenvolvidos métodos para esterilizar, né, de certa forma, esse açaí, para evitar que você acabe, o açaí ou outros sucos, para evitar que você acabe por ingerir, então, esse parasita que vai se insistar em suas células e migrar para os tecidos para exercer sua patologia. Então, olha só, vetores silvestres também podem ser o foco, a gente já comentou, né? Podem ser o foco desses parasitas, que você acaba por não preparar direito o que vai comer, a carne, né? Você acaba por ingerir também as formas. E existem alguns outros insetos da família dos triatomídeos que vão também fazer a transmissão. A gente vem falando sempre do Triatomas infestis,
Mas aqui nós temos mais 3 e existem outros que são responsáveis também pela transmissão. Então, tem aqui, olha, Panstrongylos megitus, tá? Que habita a região peridomiciliar, então ele é um dos causadores disso. Triatomas brasiliensis também está à margem das cidades, fazendo também a transmissão disso aí. Triatomas pseudomaculosa também é outro. Na ordem de importância na transmissão, eles seguem isso aqui também. Panstrongylos, o Triatoma brasiliensis e o Triatoma pseudomaculata. Casos crônicos. Em casos crônicos de transmissão, nós vamos ter, então, a complicação cardíaca, já comentamos sobre isso, as complicações digestivas, 10%. E aí, pessoal, o que acontece? Até 2020, as contaminações que ocorriam aqui por esses agentes e que ocorriam via oral, ou seja, contaminando o seu alimento, eles não eram de notificação compulsória. E a partir de 2020, então, passou a ser de notificação compulsória. Quando o clínico diagnostica o paciente com o problema, ele faz toda uma anamnese e vai, então, saber de que forma esse paciente acabou adquirindo, e isso tem que ser notificado. Esse caso, ele precisa ser notificado para o sistema do governo. Aqui está a autora desses dados. E aí, pessoal, prevenção, pasteurização do açaí, esterilização das frutas. Busquei isso aqui, ó, documentos da Embrapa 2016. Como que acontece? Nós passamos a vida inteira falando de Pasteur, Louis Pasteur, que criou o método da pasteurização, quando ele conseguiu, então, através da pasteurização, diminuir os efeitos para o vinho, para o leite, e daí seguiu-se para outros alimentos, fazendo a pasteurização, que impede que bacilos presentes nessa amostra venham a se proliferar, azedando o leite, azedando o vinho, enfim. Só que isso acontecia, pessoal, a 60 graus. Então, o Pasteur fazia isso, né? Ele aquecia a 60 graus e depois retirava isso e mergulhava na água fria para ocorrer o choque térmico. Assim, ele inativava essas formas de bactérias e fungos para que não azedassem, então, a alimentação. No caso aqui, atual, da nossa açaí, por exemplo, ele precisa ser submetido a 82,5 graus por 1 minuto, para que, então, seja inativada o tripanossoma. No caso de frutas, você precisa, então, aquecer a 80 graus por 10 segundos, que também está garantida a esterilização. O problema é que nem todo local onde bate açaí segue essas regras. E aí cabe à gestão pública das cidades em fiscalizar as lojas vendedoras de açaí, o que nós chamamos popularmente de batedeiras de açaí. Resta a elas fiscalizarem isso para que nos dê segurança ao consumir esse produto. Pessoal, nossa aula termina aqui, tá? Eu espero que vocês gostem do que está exposto aí. Peço a vocês, se não forem inscritos no meu canal, se inscrevam, assistam outros vídeos que já estão presentes aí sobre salmonelose, sobre infecções fúngicas, tem vários sobre infecções fúngicas. Eu pretendo ampliar postagem de vídeos relacionados à saúde aí nesse canal, mas para isso eu preciso da sua colaboração, que você se inscreva, que você compartilhe, que assista, né? Então, eu peço, por favor, a vocês que façam isso, para que a gente consiga ir colocando mais vídeos aí, né? Para vocês amadurecer esse canal e fazer ele crescer, porque o objetivo dele é trazer informações relacionadas à saúde. Aqui nós não tratamos de política, de futebol, de nenhum outro desses assuntos. Não que eu não goste, todos devem gostar disso, né? Mas existem outros canais para se conversar sobre isso. Nesse canal aqui, ele é para tratar de saúde. Então, eu sou o professor Gladson Carvalho, te faço esse pedido para que a gente consiga ter aí essa colaboração no sentido de fazer crescer esse canal, ok? Você me encontra tanto no canal YouTube, quanto no Instagram, ou no Facebook. Tem também o meu e-mail, para muitos que sabem, e a partir do Facebook você pode migrar também para o meu e-mail, ou seja, onde quer que você vá dessas plataformas aí, você pode estar me mandando recados, como sugestões para a melhoria dos vídeos, ou sugerindo um outro assunto, tá? Dentro da área saúde e laboratório, eu, graças a Deus, posso falar para ti de qualquer assunto, tá? Então, eu estou aberto a sugestões e a gente, aos poucos, vai fazendo e postando esses vídeos aí.
Eles não acontecem toda semana, pessoal, e às vezes demora um tempo para ter outro, porque eu sou envolvido com outros trabalhos, né? Laboratórios, faculdades, enfim. Eu tenho outras atividades, e aí acaba, às vezes, apertando muito o tempo e eu não conseguindo fazer as aulas para postar aqui para você. Demais, um grande abraço a todos, muito obrigado. Conto com a sua participação e colaboração sempre. Obrigado.